Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. O nosso texto começa no verso 31. Obrigado, João. Lucas 22, a partir do verso 31. Vamos ler. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Deixa sua Bíblia aí nesse trecho, por favor, e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças por este dia e pela tua igreja reunida aqui neste lugar. Pedimos graça do Senhor neste momento em que a tua palavra foi lida, que o teu Espírito nos ensine, que a tua palavra seja viva para cada um de nós, que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos ser corrigidos, encorajados, fortalecidos e transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Esteja conosco esta manhã. Nós te pedimos mais uma vez que haja salvação na tua casa, que a tua palavra seja viva e eficaz, e que o teu Espírito seja ouvido. Em Cristo Jesus nós oramos e damos graças por tudo. Amém. Creio que a maioria de nós, se não todos, conhecem o drama de Pedro. Conhecem um pouco da história do que se sucedeu após essa conversa entre ele e Jesus. Não é? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele negou, você já sabe disso, não é? Me pediram para falar sobre segunda chance. E o Evangelho, a palavra de Deus contida nessa palavra estrangeira que nós aportuguesamos, o Evangelho é a anunciação de uma segunda chance, do começo ao fim, para cada um de nós, para Pedro, Paulo, André, até para Judas. A proclamação do Evangelho é a proclamação de uma nova chance, de uma nova oportunidade. De que forma? Na forma de uma nova vida, na forma de um divisor de águas, que começa no novo nascimento em Jesus. O que não quer dizer, e eu preciso fazer essa afirmação, o que não quer dizer que se nós fracassarmos aqui e perecermos sem Cristo, após esta vida teremos uma segunda chance. Isso não é Evangelho, isso é outra coisa. No Evangelho, a nossa segunda chance se dá em face da nossa condição de pecadores, em termos que encarar a ira de um Deus vivo e poderoso, e que esse conflito nos levará a uma ruína eterna. E a boa notícia é que, em face desse Deus justo,
e a sua justiça nos condenando para a eternidade, nós temos a oportunidade de mudar o desfecho dessa história, crendo em Jesus agora, crendo em Jesus já, neste dia, e nos tornando fiéis à proclamação dessas verdades, para vivermos todos os dias na presença desse Deus, como vivemos hoje de manhã. Eu não estou falando de um tempo de adoração diário, eu não estou falando de cantar louvores a Deus todos os dias, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fidelidade e dedicação a Deus todos os dias, isso sim. Por fim, viver para Cristo, viver em Cristo, a viva esperança que temos no Filho de Deus, é o exercício de uma vida na qual nós, do momento em que nós abrimos os olhos, reconhecemos graça e misericórdia de Deus, no momento em que nós começamos a nossa caminhada diária para o trabalho, para a escola, para a vida conjugal, para a criação dos nossos filhos, para o bom relacionamento com os nossos vizinhos, para o bom relacionamento no trânsito, na fila do banco, no supermercado e em qualquer outro lugar, sejamos reconhecidos diante de Deus e diante deste mundo como a imagem e semelhança de Jesus vivendo em nós. É disso que eu estou falando. E o apóstolo Pedro, Simão Pedro não padecia de falta de fidelidade. Percebe isso? Se nós colocarmos Simão hoje numa dessas cadeiras aqui conosco, nós poderíamos dizer mais ou menos do Pedro assim: Pedro era o primeiro a chegar no prédio da igreja, ele abria as portas, ele participava, ajudava, corria, falava com um, falava com outro, na hora de ir embora ele era o último a sair e fechar o prédio da igreja. Opa, se isso é fidelidade, então tá jóia. E às vezes nós estamos confundindo a nossa expressão de fidelidade a Deus, a nossa regularidade nos cultos, a nossa participação na obra. Mas viver em Cristo é muito mais do que isso. Mas se o problema de Simão não era a falta de fidelidade, e não era, eu já estou dizendo que não era. Então qual era o problema de Simão? O problema de Simão está nesse texto aqui. Vamos voltar ao texto mais uma vez? O Senhor Jesus está fazendo uma afirmação muito difícil. É um dos textos mais difíceis nas palavras de Jesus. Difíceis não me refiro só no aspecto de compreender o sentido do que ele está dizendo. Difíceis de digerir. Coloque-se no lugar dos 12. Depois nós vamos trocar de lugar com eles, mas agora eu quero que você esteja junto com Jesus, ouvindo o que Jesus está dizendo aqui. Simão, Simão, Satanás, nós sabemos que é Satanás, o inimigo de nossas almas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Satanás não é história da carochinha, não é fábula, não é algo que a gente conta, o bicho papão, que a gente conta a história para as crianças, para amedrontar as crianças. Ele existe, ele é mau, ele é cruel, e ele quer ver a nossa ruína, mas ele não é todo poderoso. Precisamos também ter isso em mente. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim: Satanás peneirou
Não é isso que diz lá? Satanás reclamou por vos, vocês estão à mesa com Jesus, vos peneirar. O que a peneira faz? Né? Você sacode o que tem na peneira, o que sobrar é meu. É isso que ele está dizendo. E Satanás peneirou. Como é que isso tem efeito na minha e na sua vida? Da mesma forma. Da mesma forma. Quando Satanás peneirou, Satanás estava dizendo: este tropeçou, aquele negou, aquele é orgulhoso, aquele é maldoso, aquele tem língua ferina, aquela é fofoqueira, entendeu? Satanás diz assim: dá para cá. Agora você, no seu íntimo, isso não é comigo agora, essa avaliação é sua. No seu íntimo, você pensa agora na sua vida, naquilo que você tem, e não tente dizer que nenhum de nós, e não tente dizer que você está bem na foto, que você não tem nada a declarar, e pense na sua realidade e pense assim: contra o que na minha vida Satanás apontaria para Jesus e diria: me dá esse para cá. Sabe que o problema muitas vezes está no fato de que nós agimos como Pedro. Ah, Senhor, eu não. Ainda que estes outros te abandonem, eu não. Senhor Jesus, o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando? Sou eu, Pedro. Pedrão. Eu sou o primeiro a chegar. Eu sou disposto. Eu trabalho, eu arregaço as mangas. Na escola da Bíblia, eu estou aqui o tempo todo. Na hora de entregar folhetos, eu sou o primeiro. Mês passado, eu distribuí 10 mil folhetos. Sou eu, Senhor. Olha, não sei os outros, comigo o Senhor pode contar. O problema de Pedro não era a falta de fidelidade. Era a confiança demais em si mesmo. Confiança demais no seu coração bondoso. Ele esqueceu, gente, e nós também esquecemos disso regularmente. Nós esquecemos disso regularmente. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece você e eu. O Senhor sabe qual é a nossa estrutura, e a palavra de Deus diz que o Senhor olha para nós e sabe que na nossa estrutura nós somos pó. Então não olhe para si mesmo. O apóstolo Paulo diz isso de uma forma tão extraordinária em Romanos capítulo 12. Não olhe para si mesmo e se considere mais do que você realmente é. Não ache que você tem muito mais do que você realmente tem. Ainda mais julgar os outros. Não, Senhor, eu não sei os outros, né? Pedro fez isso. Não sei os outros, mas em mim o Senhor pode confiar. Em mim o Senhor pode ter certeza. Em mim o Senhor pode realmente crer que na hora que o Senhor precisar, conta comigo. Nós temos pessoas aqui que acabaram de nascer em Cristo. Nós temos pessoas aqui que têm 10 anos que estão caminhando na fé. Nós temos pessoas aqui que estão caminhando na fé com Jesus há 3, 4 décadas. Nós temos pessoas aqui que estão caminhando na fé praticamente a vida inteira. Mas não é de tempo que se trata. É de viver, é de se dedicar, é de reconhecer, acima de tudo, que se nós temos permanecido no Senhor 2 anos, 10 anos, 30 anos, é por graça e misericórdia de Deus.
É porque o Senhor, veja, o Senhor tem rogado por Pedro, para que ele não caia, por você, por mim. O Senhor tem lutado juntamente conosco, e o seu Espírito em nós tem nos sustentado para que nós perseveremos todos os dias. Mas isso não faz de nenhum de nós perfeitos. Pedro não era perfeito, mas Pedro se achava perfeito. Ah, Senhor, eu estou pronto, versículo 33. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Será mesmo? Eu vou dizer para vocês, nós estamos caminhando numa direção, mas eu quero me deter mais um pouco aqui e dizer para vocês o seguinte: toda vez que eu dependo da minha força, do meu brio, do meu caráter, da minha inteligência, da minha beleza, dos meus recursos, da educação e de qualquer outra coisa em si mesma, eu vou fracassar. Está escrito, o Senhor Jesus está dizendo assim: você vai fracassar. Pedro disse: não, eu não. E ele é teimoso, ele vai dizer: não, eu não. Ele vai continuar dizendo: não, eu não. Não. Mas o que acontece? Jesus leva Pedro e alguns irmãos para orar. Aquele momento era muito dramático, inclusive para Jesus. E Jesus chama Pedro, aqueles dois outros irmãos que estavam lá com ele, e diz: vocês fiquem aqui, que eu vou até ali para orar. E o texto nos leva a entender que Jesus ficou mais ou menos 1 hora orando, e aí daqui a pouco ele volta. Vamos embora. Não, ele volta e encontra Pedro e os outros dois irmãos como? Dormindo. Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até para a morte. O Senhor Jesus acorda os 3 discípulos que estavam com ele. Você já prestou atenção nisso? Me acompanha lá em Mateus 26. Eu queria que você desse uma olhadinha comigo, Mateus 26, especialmente o versículo 40. Nós não vamos ler, eu só quero que você leia o versículo 40. Mateus 26, 40. Jesus acorda os discípulos e ele se dirige para Pedro. Pedro, era como se Jesus estivesse dizendo assim: você está pronto para ir comigo à morte, mas não consegue orar comigo 1 hora? Na sua Bíblia está assim? É Pedro que ele chama pelo nome? É? Percebe isso? Pedro, ele é aquele... Ele é afoito, ele tem aquele ímpeto, mas ele também tem aquela coisa dentro de si, de eu, e enquanto eu falo, o Espírito de Deus não age. Eu preciso ser mais esvaziado, mais humilde, deixar que o meu coração reconheça que se nós temos alguma coisa e que se nós podemos nos gloriar em alguma coisa, é pela glória e para a glória de Deus. Porque não é por causa da minha força, dos meus recursos, da minha beleza, da minha inteligência, é por causa da glória de Deus, é por causa do agir do Espírito de Deus, e essa igreja está em pé por causa da ação do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: nenhum de nós é nada, nem o que planta, nem o que rega, porque no final das contas quem dá o crescimento e quem sustenta essa igreja é o Senhor, porque ela é para Ele, por Ele, e é Ele quem sustenta por sua força e poder e para a glória do seu nome. Então menos, Pedro, menos.
Mas tem um elemento ainda nesse texto que nós lemos no início. Volta comigo lá para Lucas 22. Tem um elemento ali que ainda é muito importante. O Senhor Jesus está dizendo assim: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E qual é o efeito da oração de Jesus naquele momento? O Senhor Jesus está dizendo ali, segunda parte do verso diz: tu, pois, quando te converteres, e aqui nós precisamos de um pouco de atenção, porque quando, às vezes nós lemos esse negócio aqui, então assim, aí vem aquelas historinhas que às vezes a gente escuta, de que Pedro não era convertido. Pedro não era convertido. Então quando te converteres. Então às vezes aí isso dá margem para alguém entender assim, olha, porque fulano foi batizado, mas não se converteu. Não é esse o sentido do texto. O Senhor Jesus está dizendo assim, você vai se perder, vai tropeçar, vai cair, mas quando você se levantar, quando você voltar para mim, se você estiver lendo na NVI, ou na Nova Almeida Revista Atualizada, a tradução já vai nesse sentido. A Nova Almeida Atualizada vai dizer assim, quando voltares para mim. É uma boa tradução. A tradução do texto original tem esse sentido. Te converteres não é no sentido de que ele não era convertido, mas de que ele, apesar de ter andado fielmente com o Senhor, ele fracassou, ele caiu, ele se perdeu. E quantos de nós já passamos por isso? E quantos de nós já fracassamos na fé? E quantas vezes nós já vimos irmãos que perseveraram anos e anos e anos e de repente voltaram para o Senhor? E nós mesmos estamos sujeitos a isso o tempo todo. E o problema às vezes é que às vezes nós fracassamos, caímos e não reconhecemos. Então o Senhor está dizendo, Pedro, quando você voltar, o Senhor Jesus está dizendo, você vai cair, você vai fracassar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós conhecemos a história, ele negou Jesus 3 vezes. E sabe qual é o problema? O problema é o nosso balançar de cabeça. Não. Pedro, não acredito. Nós fazemos igualzinho a ele. Não acredito, se fosse eu não ia cair. Ia. Pedro, João, André, Natanael, Filipe, o outro Simão, cada um deles, onde é que eles estavam na hora em que Jesus estava sendo crucificado? Estavam escondidos, com medo, acoitados. Quando Jesus ressuscita, e ele encontra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, para onde eles estavam indo? Para casa. Acabou, fracassamos. E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós somos fracos, todos nós somos carentes, todos nós somos pó. Mas o Evangelho também é libertador. Libertador no sentido de que o fato de nós termos caído e estarmos no pó de onde nós fomos tirados, não quer dizer que nós precisamos ficar lá. A proclamação do Evangelho, o Evangelho que nós proclamamos é uma notícia de boa nova, é uma notícia satisfatória, alegre, feliz, e o fato de nós estarmos no fundo do vale, não quer dizer que lá é o nosso lugar. Quando as águas estão turbulentas,
quando o vento está soprando e nós estamos no meio da tempestade, o fundo do mar não é o nosso lugar, a tempestade não é o nosso destino final. Quando nós estamos cruzando o deserto e nós temos dificuldade, fome, sede, e angústia, e temor, e ansiedade, ali não é o nosso destino, porque o Senhor disse, vamos até a outra margem, e quando o Senhor diz, Ele é fiel, e nós podemos ter certeza, nosso destino não é aqui, é do outro lado, nosso destino não é morrer no deserto, é chegar à terra prometida, nosso destino não é o fundo do vale, é chegar no aprisco que o Senhor preparou para cada um de nós, porque Ele nos ama, e esse destino é para a glória do Seu nome. Então nós não estamos destinados a ficar no pó. Caiu, arrependa-se, levanta de novo, porque o Senhor que nos chamou, Ele continua nos chamando, o Senhor que nos chamou, continua nos sustentando. Então nós não precisamos ter medo de levantar e sacudir a poeira e dizer assim, perdão, erramos, vamos começar de novo. O problema é que nós somos orgulhosos demais para levantar e começar de novo. Nós ficamos tolhidos, nós ficamos, destroçados, e nós não queremos que as pessoas vejam a nossa vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? O que a igreja vai dizer? E aí tem o outro lado dessa história, porque nós muitas vezes também somos assim. A pessoa caiu, a pessoa se envergonhou, o irmão andou se espojando na lama, e de repente, como filho pródigo, algumas vezes num momento de sanidade, de percepção da sua própria ruína, o irmão volta para a igreja e não estou generalizando, eu não acho que isso é uma coisa que possa ser generalizada, mas alguns de nós olham para ele meio torto e não recebem bem, porque ele caiu, porque ele foi fraco, porque ele tropeçou. Às vezes nós agimos assim, olhamos com suspeita, ao invés de acolher e abraçar, julgamos. Aqui ninguém foi eleito como juiz, porque todos nós estamos na mesma condição. E Pedro tem um pouco disso também, porque ele vai, se arrepende, mas quando Jesus ressuscita, imagine vocês. Imagine que você, no lugar de Pedro, Jesus avisou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você disse, Senhor, o Senhor me conhece. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de novo, eu peço que você olhe para a sua vida e veja quantas vezes você tem negado Jesus. Não estou falando de negar no sentido de Pedro, de dizer assim, eu não o conheço, mas negar no sentido de que coisas que nós dizemos, atitudes que nós temos, e que negam na prática que Jesus é Senhor sobre nossa vida. Todos nós já passamos por isso. Nós só precisamos reconhecer. E agora, disseram que Jesus ressuscitou. E você, de repente, vai ter que olhar de novo nos olhos do Mestre, que disse que você ia cair, e você disse, não, eu não. Talvez os outros que o Senhor tem aí, eu não, eu sou um discípulo melhor, eu sou um discípulo mais forte, eu sou um discípulo, eu estou pronto para ir para a morte com o Senhor. Mas quando aquela serva na fogueira lá disse, olha, esse também estava com... Não, você está enganada, eu não. Como é que você vai olhar para Jesus agora?
Como é que você vai olhar para Jesus depois que ele disse que você ia cair, você caiu, ele morreu, e agora ressuscitou e você vai encontrar com ele? Eu não sei você, mas meu coração ia ficar apertadinho. Meu coração ia ficar... Eu imagino que nessa situação, não ia levantar os olhos. Não ia levantar os olhos. Não ia ter coragem de olhar nos olhos de Jesus. Mas sabe o que acontece? Eu não estou defendendo aqui que você pode ter uma vida desregrada, perdida, viver como você quer e depois voltar. Eu estou dizendo que todos nós temos os nossos fracassos e as nossas vergonhas, e nós não precisamos temer o fato de olhar para Jesus e confessar a Ele que nós somos fracos. Ele já sabe disso. O que nós precisamos é realmente chegar para Ele e nos aproximarmos dEle e dizer: Senhor, me dá forças, porque sem o Senhor eu vou cair de novo. E eu não quero. Sabe como foi que Jesus encontrou com os discípulos? Qual foi a reação de Jesus quando encontrou com os discípulos pela primeira vez? Bonito, né? Vocês, hein? Eu não esperava isso. Não é assim. Jesus não é assim. Veja qual é a saudação, a maneira como Jesus saúda os seus discípulos quando encontra com eles pela primeira vez. Lucas capítulo 24, verso 36. Lucas 24, 36. Jesus está encontrando com os discípulos pela primeira vez. Ele ressuscitou e ele está encontrando com eles pela primeira vez. Quando você tropeça e cai, e você caminha de novo na presença de Jesus, você vai de encontro a Jesus mais uma vez, Jesus diz para você assim: paz. Paz. Jesus não puxou a orelha, não disse eu te avisei, não disse vocês são terríveis, vocês não valem nada. Jesus não disse nada disso. Ele sequer emitiu uma correção. Ele disse: paz. 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 Porque o Mestre que nós servimos é Senhor sobre nossa vida. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Ele sabe como é difícil ficar de pé depois de envergonhar o nome dEle. E Ele não quer trazer mais um jugo, mais um peso, mais um fardo. Ele quer te dar paz. E Ele, quando ressuscita, ele orienta, ele deixa a orientação aqui e ali, para que os discípulos o encontrem mais uma vez no cenáculo, onde eles celebraram a ceia. Vão para Jerusalém. Veja Marcos capítulo 16, versículo 7. Prestem atenção nessa instrução que é deixada por Jesus. 16, 7. Depois que Jesus ressuscita, os discípulos recebem a notícia de que ele ressuscitou, e o recado a orientação que Jesus deixa para os discípulos é assim: ide, dizei aos discípulos e a Pedro
Isso é importante, porque nessa hora pode ser que Pedro não estivesse se sentindo mais parte dos discípulos. Ele negou Jesus. A orientação é: diga aos discípulos para encontrarem comigo. Mas ele diz: e Pedro também. Porque muitas vezes Pedro está se sentindo, como se diz aí, o último biscoitinho do pacote, né? Esfarelado, moído e sem valor. Ninguém quer. Jesus quer Pedro. Jesus quer você. Jesus quer a mim, mesmo quando nós estamos moídos, esmagalhados e sem valor. Porque é assim que nós nos sentimos quando nós somos envergonhados. Mas o Evangelho é uma boa notícia para quando nós não nos sentimos grande coisa, sabe? Porque é nessa hora que o Senhor nos levanta e diz para cada um de nós: eu morri por você. E Jesus finalmente encontra com Pedro. Vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E veja comigo os versos de 15 até o 19, texto muito conhecido, muito debatido, de maneira, às vezes até desnecessária, trazendo coisas com importância menor, como a discussão sobre um verbo aqui, um verbo ali, quando na verdade o ponto principal aqui você sabe que na Bíblia os números não são só números, né? Número 3, Deus é 3, Deus é 1, Deus é 1 em 3, é 3 ao mesmo tempo um só. O número 7 não é só os 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. O número na Bíblia tem um outro sentido. E aqui Jesus pergunta para Pedro, eu quero que você preste atenção aqui nessa questão. Veja comigo, a partir do verso 15, o Senhor Jesus encontra Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Segunda vez. E Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu te amo. E uma terceira vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste por causa da terceira vez que isso é perguntado para ele. E às vezes nós ficamos tristes quando parece que Jesus está duvidando de Pedro, está duvidando de nós, está duvidando da nossa dedicação, duvidando do nosso zelo, da nossa fidelidade. Não, Jesus não está duvidando de coisa nenhuma. Pedro negou Jesus por 3 vezes, e Jesus está perguntando por 3 vezes: Pedro, você disse que me ama mais do que os outros, e você fracassou, você realmente me ama? E Pedro disse: sim, eu amo. Então o Senhor Jesus é como se ele dissesse: Pedro, para cada vez que você cai, o meu amor te levanta. Porque o amor de Jesus é maior, mais verdadeiro, mais profundo do que o vale mais distante, o vale mais denso, mais profundo que nós possamos cair. Tantas vezes nós caiamos, o Senhor pode nos levantar, porque Ele nos ama. O Evangelho nos oferece segunda chance.
Não porque nós somos fortes, não porque nós temos algum valor, mas porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, você ama Jesus? Se Jesus estivesse perguntando para você, agora não é mais Simão Pedro, é você. Jesus perguntando, você me ama? Você vai dizer, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Ele disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele pode dizer para você, fortalece a igreja, contribua mais, dedique-se à obra, leia a minha palavra, ore pelos irmãos, ore pela sua vida, ore pela sua família. Você me ama? Amo, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então, ponha em prática aquilo que você foi chamado para fazer, exercite os seus dons, trabalhe para ser um melhor regente de cânticos, dedique-se para pregar o Evangelho com mais vigor, dedique-se para trazer mais pessoas para a escola da Bíblia, participe das atividades da igreja, não porque você é forte, zeloso, bonito, inteligente, mas porque você me ama, e eu tenho te levantado para anunciar a este mundo que eu sou o Senhor da tua vida. O Evangelho é o Evangelho da segunda chance, e todos nós temos tropeçado e caído, e o Senhor tem nos levantado por amor do seu nome e para a glória do seu nome. E se você hoje, assim como Pedro, tem vivido uma vida de aparências, às vezes querendo ser o mais forte, o melhor líder, o melhor pregador, o melhor regente de cânticos, o melhor ofertante, o servo mais zeloso, e você sabe que tem fracassado, você tem a oportunidade de levantar e caminhar de novo para encontrar com Jesus, se jogar aos pés dele e dizer, Senhor, se o Senhor não me sustentar, eu vou cair de novo. Então nós vamos ficar de pé agora, pode ficar de pé, nós vamos cantar mais um cântico, e você sabe que a vida que você tem em Cristo Jesus é uma vida que Ele conquistou para você, e o tempo de arrependimento não passou. O tempo de arrependimento não foi lá atrás quando você crê, o tempo de arrependimento é todos os dias, porque nós continuamos falhando, porque nós somos pó. E o Senhor que nos chamou lá atrás, continua nos segurando na sua mão e dizendo, reconheça que você precisa de ajuda. Então, enquanto nós cantamos, você pode vir à frente e servir esse Senhor, que numa palavra chamada Evangelho, tem dito para você que você precisa de uma nova chance. Que Deus te abençoe.